Bom dia, boa tarde, boa noite. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite de milagre, de vitória. Por que bom dia, boa tarde, boa noite, missionário? Porque estamos na oração do dia. É a oração do dia, a oração, aleluia, que fazemos todos os dias depois da oração matinal. Agora que quase chegando aí nesse momento. Louvado seja Deus, aquele momento, o momento que nós nos pegamos na presença de Deus, quando a vida está acontecendo, nós projetando, nós planejando. Louvado seja Deus. Estou aqui, aleluia, com esse outro óculos. Esse aqui acabou de quebrar a perninha, irmãos. Louvado seja Deus. Mas nós vamos mandar para o conserto. Esse aqui, a visualidade, né? A visibilidade, perdão, ela fica melhor. Mas tudo acontece, a vida acontecendo. Estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E você, amada ovelha de Jesus, que chegou aqui pela primeira vez, você que está adentrando, seja muito bem-vindo no amor de Deus, na oração do dia. Aquela oração que costumo dizer que a nossa vida está toda agitada, acontecendo, e o corre daqui, o corre para lá. Para quem trabalha, quem faz obra, quem movimenta o dia todo, sabe do que eu estou falando. Louvado seja Deus. E para você que já movimentou, também sabe o que eu estou falando. Por que você falando assim? Por causa do fuso horário, né? Aleluia! Nós temos aí alguns amigos brasileiros que moram aí em outro país, né? Tipo Nova York, nos Estados Unidos aí, Londres, Chicago, enfim, na Alemanha. A Vânia mora na Alemanha. E nós temos o meu primo Hitler, né? Que mora lá na Alemanha. Então, eu falei até errado, falei Hitler, é Riley, aleluia. É porque ontem eu comentei sobre algo, né, relacionado a isso, devido nós estávamos fazendo aqui um estudo da palavra e veio algo sobre isso na minha mente. E eu fiquei com isso, perdão aí os irmãos. O Riley mora na Alemanha, meu primo, aleluia, de primeiro grau. Inclusive ele casado, muito bem casado, com uma advogada, graças a Deus, não pela profissão, mas porque é bem casado, né? Tem seus filhos, que Deus te abençoe, você e sua família, aleluia. Nós temos aí a nossa amiga que mora ali em Chicago, a Rose, louvado seja Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja. A nossa amiga Sara, que está aí nos Estados Unidos, louvado seja Deus, já tem alguns anos já. A última vez ela veio aqui na minha casa, oramos, Deus confirmou para a glória de Deus, ela está ali. Louvado seja Deus, e a vida acontecendo. Glória a Jesus. Quero também mandar um abraço para sua mãe, Flora, que Deus te abençoe. E Deus vai nos abençoando. E eu quero deixar aqui para você uma oração num dos salmos. Mas antes, aleluia, eu tenho ouvido muito em algumas conteúdos, algumas lives aí, né? As orações, porque a gente acompanha, né, irmãos? Eu não vou dizer para você que eu sou aquela pessoa que eu tô aqui trabalhando, fazendo o ID do Senhor, aleluia, pregoando as boas novas, que eu não assisto. Eu assisto muitas coisas, né, na rede social, porque afinal de contas nós temos que estar atualizados. Pessoas, né, que a gente que trabalha com público e tudo, a gente tem que estar atualizado, ainda mais na rede social. A gente tem que estar a par do que acontece, deixa acontecer. Eu queria deixar aqui algo para você, meus amados, as amadas ovelhas de Jesus, meus amados que estão inscritos no nosso canal, louvado seja Deus. Eu ministro a palavra de Deus, amados. Ministro, né, como todos sabem, louvado seja Deus. Mas eu não gosto de retratar. Eu vou ser muito honesta para vocês e vou deixar bem esclarecido aqui de uma vez, né? Eu ministro, tem as palavras de Deus que fala sobre, aleluia, aquela pessoa, né? Eles falam mendigo, né? Aquele homem, aquele senhor que estava na porta formosa, pedir esmola.
mas era a posição dele naquele tempo. Mas eu não gosto de retratar, aleluia, a oração das pessoas como mendigar. Eu acho isso muito... Eu particularmente eu não gosto. Eu oro, eu falo sobre a Porta Formosa, eu ministro, mas eu acho relacionar a oração de alguém ou colocar que a pessoa está mendigando ou colocar que ela pediu para não mendigar, eu acho que uma pessoa que trabalha, por mais às vezes a adversidade que ela passa, ela não vai fazer esse tipo de oração, a não ser quando alguém está com picuinha com alguém, quer humilhar alguém. E eu não uso o meu canal aqui para humilhar pessoas, nem diminuir ninguém. Eu ministro a palavra de Deus. Eu acho que eu particularmente, eu tenho plena convicção que eu não preciso usar desses termos com pessoas. Você não vai mendigar, você está mendigando. Não, irmãos. A dificuldade, a missionária Adriana, estou falando da minha pessoa, tá? Para você conhecer um pouco do meu ponto de vista. Você que entra aqui no meu canal para buscar uma palavra. Eu acho que eu particularmente, eu acho que a palavra mendigar é uma palavra muito forte. E mesmo porque mendigo é um espírito, aleluia, das trevas, para quem estudou muitos anos, quando existia a escola dominical, foi preparado com base bíblica, doutrina, culto de doutrina, né? Eu desde meus 22 anos de idade, sempre trabalhei quando estou com a mão no arado ali, trabalhando antes da minha filha falecer, que eu me afastei de muita coisa, mesmo porque foi uma situação muito adversa. Ela faleceu nos meus braços dentro de casa e deu o último suspiro, olhando nos meus olhos, então, e com a cabeça assim, e eu falei com Deus que eu não tinha estrutura emocional naquele momento, louvado seja Deus, para ir ministrar para pessoas. Lamento, me desculpa os pastores, os missionários muito forte, muito crentão aí, que se acha que mediante tudo pode fazer ou não. Eu respeito o meu limite e acredito que Deus respeita meu limite, né? Eu não tenho nada contra o limite de cada um. Então, eu ali me afastei para me recuperar, porque foi uma dor muito forte, né? Afinal, não foi uma coisa qualquer. Para mim, é muito forte. E naquele momento, irmãos, mediante toda essa circunstância, essa situação, eu sempre trabalhei com libertação. Deus sempre me chamou para trabalhar na área de libertação. Fui batizada, né, com o Espírito Santo, selada, aleluia, com fogo mesmo, no Pentecoste, chamada do fogo, né? Então a gente tem uma certa experiência, uma certa caminhada, uma certa experiência na obra, apesar de muitas situações adversas, muitos levantes, porque todo mundo que trabalha na obra de Deus, que vive para a obra de Deus, sabe que há situações, circunstâncias. Quem é aí que é sacerdote, independente de placa, de igreja, mas que tem ministério, seja de levita, seja de evangelista, seja em qualquer área que se fala colocar a mão no arado do Senhor, porque a seara é grande, mas são poucos cefeiros. E todos nós sabemos, aleluia, que colocar a mão na obra, o inimigo se levanta mesmo. Mas em questão dessa situação, eu não costumo dizer assim, você pediu para não mendigar, você está que nem um mendigo. Por quê? Porque existe ministros, aleluia, pregadores do evangelho, que pega uma situação, né, ovelha? Aleluia, adversa, uma necessidade da pessoa, porque a pessoa está endividado, porque a pessoa está passando uma dificuldade, e começa a tratar ela usando como superfúgio a passagem da Porta Formosa para colocar a pessoa como mendigo. Gente, aleluia, se soubesse o fundamento da palavra mendigo na relação com os demônios, aleluia, muitas pessoas evitariam
de usar esta palavra até mesmo para atingir. Para quem não tem conhecimento base bíblica, acha que é uma simples palavra. Mas uma palavra para quem tem entendimento, ela é muito pesada, porque você mendigar ou, aleluia, ou estar como mendigo, quando você relaciona a isso, a palavra das pessoas, devido à dificuldade que as pessoas passam, porque muitas das vezes, quem nunca passou uma necessidade aqui, que precisou, aleluia, do seu parente, ou até mesmo do seu vizinho, quem nunca precisou, aleluia, muitas das vezes na sua vida, numa situação ou outra hora, pegar até um dinheiro emprestado, um cheque, alguma coisa assim. Tem pessoas que nunca precisou porque já nasceram no berço milionário, mas até mesmo quem é investidor, muitas das vezes se vê um pouco apertado, não é verdade? Mas nem por isso nós devemos relacionar. A nossa oração hoje vai ser um pouco diferente, vai ser mais no finalzinho, viu? Eu gostaria que você guardasse essa palavra. Eu gosto de esclarecer para você saber o que o canal Fé e Gratidão retrata. O canal Fé e Gratidão retrata fé em Deus, alegria, felicidade, aleluia, prosperidade, exortação de andar dentro dos preceitos da palavra, mesmo porque aquele que está de pé cuide para que não caia. Todo ser humano está sujeito a tropeços, todo ser humano está sujeito a cair. Mas o que nós não podemos é usar de subterfúgio da palavra de Deus para ferir e ofender pessoas. Desrespeitar a necessidade alheia, a dor alheia. Eu particularmente não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu simplesmente chego aqui, aleluia, trago a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca na minha boca, mas usar essas palavras, esses bordões, você não vai me ver. Tanto é que nós, quando se trata dos moradores de rua, que a palavra popular é mendigo, andarilho, eu prefiro usar moradores de rua, porque qual é o propósito das pessoas cristãs? Qual é o propósito de nós que somos chamados, aleluia, missionários, pastoras, mulheres diante da igreja, aleluia, é orar para que Deus liberte. Muita gente não quer orar sobre isso, por quê? Porque sabe que no mundo espiritual pega uma carga muito grande, espiritualmente falando, e se paga um preço muito grande. Mas se você não quer colocar a mão para pagar o preço por essas vidas, mas não relaciona as pessoas que estão ouvindo, porque eu acredito que quem trabalha, mesmo quem está endividado, mesmo quem está passando dificuldade, ninguém lembra de orar para Deus, falando: Senhor, não me deixa mendigar. Porque ninguém se coloca como morador de rua, né? As pessoas sempre pedem ao Senhor, favor dos céus, me prospera, Senhor, me livra, né, das dívidas, me livra da falta do pão na minha mesa, né? Multiplica, porque aquele que está com uma vida sadia espiritualmente, que não mora na rua, tem uma casa, tem uma família, que está aqui, porque quem tem uma casa, tem uma família, pode entrar aqui no YouTube, mas o morador de rua, ele não tem como assistir um YouTube, muitas das vezes, porque a maioria tem vícios, aleluia, e eles mal fazem para poder pagar os vícios dele. Nós sabemos disso, vamos ser realistas, né, irmãos? O morador de rua, o espírito do mendigo. Então, quando nós formos pregoar o evangelho aqui, vamos, né, aleluia, eu estou aqui pregoando, eu gostaria que você tivesse essa capacidade, esse entendimento de entender a visão da missionária Adriana. Eu não tenho nada contra quem faz, mas eu acredito que liberar palavras, aleluia, que se relaciona ao inferno, nós temos que liberar palavras que destrona o inferno, a Satanás, aleluia. A gente jamais deve usar a palavra de Deus para comparar a uma vida que chega aqui na nossa frente, igualar ela a um mendigo. Ela está mendigando porque ela está passando por uma adversidade. Quem nunca passou uma adversidade? Quem nunca perdeu algo na sua vida passou por processos e teve que depender ou precisar de uma ajuda, de um apoio de pessoas. Mesmo porque ninguém passa pela vida
autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos pessoas que dependemos de outras pessoas. Nós, seres humanos, temos que ter essa consciência. Ninguém faz nada na vida sozinho. Nós temos que saber valorizar, aleluia, a parte do outro na nossa vida. Nós temos que saber entender, louvado seja Deus, o bem, aleluia, em particular, que a outra pessoa faz na nossa vida. Tem pessoas que agregam na nossa vida e nos faz bem, nos ajuda, nos apoia. Outras pessoas no momento da adversidade, que vê a nossa necessidade, aleluia, necessidade não é mendigar. Necessidade nós temos, mesmo até quando a despensa está lotada, o banco está com dinheiro, louvado seja a conta bancária, o cartão de crédito está ilimitado. Todo ser humano tem necessidades. Tem necessidade material, tem necessidade espiritual, tem necessidade sentimental, tem necessidade física, aleluia, até fisiológica nós temos necessidades. Necessidade faz parte da vida. Demônio de mendigar é muito forte. Então, nós estamos aqui para deliberar palavras de vida, de bênção, exortação. Aquele homem estava na Porta Formosa e ele foi liberto daquele demônio que fazia ele estar ali pedindo esmola. Aleluia, os servos de Deus não tinham nem ouro nem prata, mas o que tinha deu a eles em nome de Jesus. Ele levantou, pegou a sua cama e saiu andando. Louvado seja Deus. E muitas das vezes nós, aleluia, temos necessidade, mas não estamos mendigando. Você não está mendigando. E até aquele morador de rua, quando ele realmente tem um encontro real com Jesus, aquele demônio, aquele espírito maligno sai da vida dele, aleluia, e ele começa a mudar de vida, porque Deus é transformação de vida. Então, nós temos que saber o peso das palavras. Necessidade, tem gente que ganha pouco, trabalha o mês todo, ganha pouco, mas é digno. É suado, é decente, é pouco, às vezes precisa de alguma ajuda para complementar, aleluia, o alimento, a renda, esperando em Deus uma transformação, uma mudança de vida. Mas louvado seja Deus, são pessoas que saem todos os dias para trabalhar, ganhando o seu dinheiro com dignidade, com seu suor, com respeito, mas não faz delas mendiga. Às vezes o orçamento do mês ultrapassou por algum imprevisto, ela precisou pegar com um amigo, um conhecido, um dinheiro para alterar, porque nem todo mundo nasce rico, nem todo mundo tem uma profissão que coloca ela bem elevada, rica. Aleluia, nós temos uma classe no meio da sociedade que é a maioria de pessoas que é a minoria financeiramente, mas é a maioria que ganha a minoria e são as mãos de obras mais procuradas na sociedade, aquela que limpa seu chão, aquela que faxina sua casa, aquele garçom que atende a sua mesa, aquele que tem que comprar o seu carro em suaves prestações, aquele que às vezes ainda não adquiriu a casa própria, mas são pessoas que ganham seu dinheiro com dignidade, o suor, com honestidade, e elas não podem ser comparadas a mendigos, elas não podem ser comparadas, louvado seja Deus, a situações por causa que elas estão passando dificuldade, não, como mendigo, porque uma pessoa que trabalha, ela não vai orar para Deus não deixar ela mendigar só porque ela precisou pegar os R$100 emprestado. Ela não está como mendiga só porque ela está passando, o pai de família está desempregado. Então que o respeito mútuo entre nós, entre as nações, que nós não vemos, aleluia, colocar rótulos no processo das pessoas. Mas aquele homem estava à Porta Formosa, ele tinha um espírito maligno na vida dele, ele estava ali como morador de rua, pedindo esmola. Mas aquele que entra aqui para orar comigo, com você, aleluia, muitas das vezes
pode estar passando alguma adversidade. E nem que se um morador de rua entrar aqui para nos ouvir, nessa plataforma, ele não merece ser tratado como um mendigo, como um endemoniado, porque nós estamos aqui para expulsar os demônios, trazer a libertação na autoridade do nome de Jesus, devolvendo esperança, devolvendo vida, devolvendo hombridade, devolvendo dignidade, devolvendo a autoestima das pessoas. Nós não estamos aqui para abater a autoestima. Aleluia. Trazer às pessoas realidade não é sermos ofensivos, não é sermos, aleluia, grotesco, não é sermos pessoas que ferem pessoas. O mundo não precisa de pessoas que ferem pessoas. O diabo já está lá fora, ferindo pessoas. Nós não precisamos retratar traumas, tristezas, alegrias, aleluia, fazendo mais traumas, mais feridas, mais dores, causando mais, aleluia, louvado seja Deus, angústia nos corações das pessoas. Não, nós somos levantados para colocar esperança. O cristão, o profeta, o missionário, o pastor, ele é para ser levantado, o sacerdote, o padre, seja quem for. A irmã da caridade, não importa se você concorda com a religião ou não, porque aqui nós não estamos pregando religiosidade, né? Católico, é evangélico, não. Nós estamos ministrando aqui vida e respeito à vida do outro. Porque se você não respeita a sua própria vida, você não tem a capacidade de respeitar a dor e a necessidade do outro. Então que nós venhamos respeitar a dificuldade do outro, a adversidade, não rotulando palavras demoníacas, liberando no mundo espiritual legalidade para colocar peso dentro do lar, dentro da casa de outras pessoas, dizendo que a casa das pessoas estão sendo covil de Satanás. Isso é um absurdo. Eu não concordo, eu acho isso um absurdo. Não, tenho plena convicção. Uma casa desarrumada, uma casa bagunçada, nem sempre, aleluia, quer dizer que é covil de Satanás. A pessoa pode estar passando dificuldade, ela pode estar passando necessidade, ela pode estar doente, ela pode estar passando uma situação adversa, ainda que ela seja uma pessoa, muitas das vezes, que está até oprimida e não tem condições. Nós estamos aqui entrando para profetizar, ministrar vida sobre vidas. Vidas para se levantar, vidas para ter prazer de organizar sua casa, vidas para ter prazer, aleluia, de saber que amanhã Deus vai abrir uma porta de emprego dentro de outra porta para ela, com um salário melhor, mas enquanto ela está naquele pouco, ela tem que honrar a Deus, ela tem que valorizar a Deus, ela tem que, aleluia, através do que? Da sua capacidade humana de honrar o seu compromisso. E mesmo quando, aleluia, eu já tive experiência, eu tive uma loja, eu perdi, aleluia. Por quê? Porque pessoas não cumpriram seus compromissos com a minha empresa. Aleluia. Não era uma empresa, mas era uma loja com CNPJ. Isso aqui é um testemunho. E pessoas me deixaram endividadas e eu não tive como honrar meus compromissos. Isso não me fez uma pessoa ser uma mendiga. Fiquei devendo e até hoje, irmãos, eu estou pagando para honrar o meu nome, porque a Bíblia diz em Provérbios que mais vale o bom nome do que a fama, a boa fama. Mas quando nós perdemos alguma coisa, ficamos endividados, não quer dizer que nós somos mau caráter, que nós somos mal pagadores, porque aquele que não rouba, aquele que não usa de vícios para poder, aleluia, fazer coisas erradas, ele tem que trabalhar sol a sol e pagando aos poucos. E não dá para pagar todo mundo de uma vez, mas isso não faz de uma pessoa um mendigo.
Não faz de uma pessoa chegar e fazer uma oração e falando para não mendigar. Ninguém na sua sã consciência que rala todos os dias, o povo aí, o grupo dos trabalhadores que trabalha todos os dias, madrugada à noite, aleluia, que está aqui me seguindo aqui, está dentro dessa plataforma, nesse conteúdo, sabe o que eu estou falando. Momentos adversos todo mundo tem, mas não é todo mundo que é pilantra, nem todo mundo que é mau caráter, nem todo mundo que é desonesto. Mas tem situações adversas que acontecem na vida de uma pessoa que ela não tem como resolver momentaneamente, no presente momento, mas nem por isso ela vai roubar, ela vai matar, ela vai destruir, ela vai fazer coisas erradas. E aí vem os acusadores. E nós entramos dentro de uma plataforma como essa, dentro de um conteúdo desse, para buscar a palavra de vida. Nós temos que crer que a promessa de Deus se cumpre na nossa vida, que é o que? Alegria, felicidade. Deus cura. Se Deus cura, você não precisa lembrar a ferida da pessoa, a angústia da pessoa, a tristeza da pessoa. Não, porque nós temos que profetizar o que a palavra diz para vir à existência, que a tristeza pula de alegria na presença do Senhor, que a prosperidade vai chegar, que Deus vai abrir porta, que Deus vai restaurar, que Deus vai... Porque foi para isso que Deus nos levantou, para levar vida àquele que está morto, aquele que foi, aleluia, atentado pelas trevas, aquele que foi, aleluia, colocado, as trevas se levantou para outrora tirar tudo que aquela pessoa tinha, porque os espíritos fazem isso, e pessoas, às vezes, maldosas, cruéis, covardes, que nem, aleluia, está sendo usado pelo inimigo, mas por ruindade, maldade, elas são usadas. Mas nós, como servos do Deus Altíssimo, temos o dever moral de cidadão cristão, me pregoar vida, e mendigar, chamar a casa das pessoas de covil de Satanás, chamar de periguete gospel, colocar rótulos, mandar pessoas entrar na rede social, mandar pessoas lá caçar um tanque de roupa suja para lavar, no perfil de conteúdo cristão que é para trazer vida. Isso é abominável, porque nós estamos aqui para ministrar vida, ministrar esperança, de entrar dentro do conteúdo, assistir um conteúdo e pegar lá a palavra da pessoa para poder crescer em cima da pessoa, para desfazer, para não querer o crescimento do irmão. Isso não é um caráter de um cidadão do céu. Porque aquele que tem Cristo, ele fica feliz com o sucesso do outro, ele fica feliz com o crescimento do outro, ele não diminui, ele não usa de baixaria, de superfúgio, de diminuir pessoas, de desmerecer pessoas entre nações. Aquele que realmente tem um caráter de fé em Cristo Jesus, aleluia, ainda nas suas poucas forças, na sua necessidade, na sua dificuldade, ele se alegra com a alegria do outro, ele se alegra com a conquista do outro, ele ajuda o outro, mas ele não fica, aleluia, tentando destruir, tentando acabar, só pensando no egocêntrico, no egoísmo. Ela não é uma pessoa egoísta, egocêntrica, que só quer para ela. Meu Deus, é forte. Então que neste dia, na oração do dia, hoje seja diferenciado. Hoje nós não vamos apresentar a água. Aleluia. Hoje você vai ficar com essa palavra para se conscientizar do respeito mútuo e usar a palavra para dar vida, semear vida. E não contra-atacar, e não humilhar, não diminuir, não ficar com rixa. O que é rixa? É ficar debochando do teu irmão. Ah, mas você orou, aleluia, para poder não ficar como mendigo e dar risadinha. Você vai falar da vida sentimental, rotular pessoas como encalhadas, aleluia, solteironas. Você sabe qual é o estado emocional daquela pessoa que está ouvindo isso? Você é saudável, tem estrutura, e quem está adentrando aqui? O jovem, a jovem, o que pessoas passaram? Qual é o limite, aleluia, do estado emocional da pessoa? Será que ela tem estrutura? Qual é a nossa responsabilidade com vidas?
Qual é a nossa responsabilidade com o Evangelho de Cristo hoje em dia? É uma disputa de quem vai ganhar mais oferta nos chats? Quem vai ter mais seguidores para depositar dinheiro no chat? Ou nós temos realmente responsabilidade com a palavra e com a vida? Porque aquele que tem um compromisso com a vida, ele não precisa se preocupar, porque Deus levanta patrocinadores, o próprio Deus toca, envia abençoadores. Mas o respeito de colocarmos o respeito mútuo sobre a vida do outro e a responsabilidade de quem é ministro tem que entender o peso das palavras que traz no mundo espiritual ilegalidade nas vidas. Aquele que tem menos financeiramente, que passa adversidade, não é menos valorizado diante de Deus do que aquele que está numa posição melhor. Que nós vamos aprender a ter dignidade cristã, independente do cenário, independente das situações adversas que cada um passa a cada processo de vida. Para quem não sabe, fica a dica: mendigar é um demônio. Covil de Satanás é onde mora o diabo, e na casa daquele que dentro aqui não tem Satanás, porque se tivesse, ele não teria força nem de entrar num conteúdo, numa live, num vídeo, para poder buscar uma oração. Porque quem tem uma casa que é covil de Satanás, ele está entregue a próprias trevas. Não tem capacidade nem condição espiritual de buscar uma oração. Porque quem já fez missões e já adentrou dentro de casas aonde operava realmente as trevas, sabe do que eu estou falando. Da opressão. Então que nós venhamos ter o respeito. E eu quero dizer para vocês que vem aqui neste canal, que é inscrito neste canal. Nós vamos ministrar sobre, muitas das vezes, sobre, aleluia, aquele homem que estava à Porta Formosa, pedindo esmola. Mas dessa palavra, ela tem que ser traga para trazer vida e não para proferir palavras sobre a sua vida, lançando palavras demoníacas que você está mendigando. Ninguém está mendigando, não há demônio sobre a sua vida, porque nós temos autoridade de Deus para repreender isso. E você não precisa ouvir isso. Você precisa ouvir que Deus é vida e vida com abundância. Senhor meu Deus, nesta manhã, deste dia, na oração do dia, eu apresento, Senhor, a Ti, a cada família, e coloco aqui, Senhor, para não ficar só nas minhas palavras. Aleluia. No Salmo 124, só Deus pode livrar seu povo. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira acendeu contra nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou com o pássaro dos laços dos passarinheiros e os laços quebrou-se, nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Salmo 121, Salmo 90, Salmo 70. Mas só Deus pode livrar seu povo. Então, que o respeito seja mútuo e que nós tenhamos discernimento espiritual. Ministrar a palavra de Deus é muito bom e é uma responsabilidade muito grande. Eu não tenho nada a ver com quem posta ou deixou de postar o que quer. Cada um posta, aleluia, nos seus conteúdos aquilo que acha melhor, que lhe apraz. Mas isso é para você entender quem é a missionária Adriana. Qual é a visão dela, que Deus deu para ela, para mim, no caso, do que é uma obra, do que eu já vivenciei com os meus olhos na obra de Deus desde os meus 22 anos de idade. E se Deus, com certeza, tem promessa nesse canal e Ele tem promessa de crescimento, Ele não vai ser um canal usado com subterfúgios, com palavras para poder diminuir ninguém.
e nem, aleluia, contra-atacar ninguém. Se não coube aqui dentro, se não nos desrespeitar, nós removemos, bloqueamos. Simplesmente isso. Se não tem como conviver junto, é intolerável, nós bloqueamos, removemos do canal. Mas aqui é para ministrar vida, ministrar esperança, trazer um pouco do amor de Deus aos corações feridos, as decepções que a vida traz na vida de todos. Porque a vida no dia a dia, ela não é brincadeira. Ilusório quem quer, aleluia, achar que a vida, aleluia, passa como um conto de fadas. Temos sentimentos, sonhamos, projetamos, mas a realidade é a realidade. O dia a dia é o dia a dia e dói muitas das vezes. Decepciona sim, mas não é por isso que nós vamos abrir parentes para legalidades espirituais de entrar na nossa vida, porque estamos leigos, aleluia, diante do que a palavra nos ensina. Pode ser para as pessoas que não têm base bíblica, mas aqui não. Aqui nós temos conhecimento da palavra de Deus, temos experiência com Deus. E não é por isso que nós temos uma vida perfeita, porque não existe vida perfeita. Existe uma vida voltada em oração, existe uma vida voltada em obediência a Deus. E muitas das vezes, mesmo assim, a palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o cair é do homem, mas quando há arrependimento genuíno, o levantar é de Deus. Aleluia. Quando não quer dizer que eu tenho que cair porque Deus vai me levantar. Não. Deus levanta aquele que foi armado laços, com mentiras, com enganos, e fez, aleluia, muitas vezes aquele no meio do caminho tropeçar. Mas se você chegou, tropeçou, caiu, voltou como filho pródigo para a casa do pai, ninguém tem o direito de humilhar você. Ninguém tem o direito de falar que você é um mendigo, que você não tem dignidade, que você não vai conseguir. Você consegue. Porque Deus é na sua vida. Quem te prometeu é fiel para cumprir. O Pai não quer que a tua alma morra. Mas Deus também não quer que nós ficamos diminuindo, usando a palavra de Deus para ferir, atacar ou diminuir ninguém. Porque o evangelho não é essa podridão, não. O evangelho é vida. A palavra de Deus é vida. A exortação de Deus é obedecer a palavra. Não é ficar trocando farpas. Porque Deus não está neste negócio de trocar farpas. Isso é coisa da carne e coisa do maligno. E que nós possamos, a cada dia, na nossa imperfeição, aprender mais de Cristo. O que faria Jesus? Amar, perdoar, sim. Mas se calar mediante a covardia, a crueldade, a maldade, aos abusos eclesiásticos. Porque existe abuso de autoridade, mas existe abuso de autoridade eclesiástica. Deus não nos levantou para termos abuso de autoridade eclesiástica. Deus nos levantou e nos chamou e nos separou para levar vida, esperança e repreender o espírito da morte espiritual e física, para que haja vida e vida com abundância. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Eu espero você com a palavra de Deus revelada, 12:45. Que Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te proteja. Jesus ama você. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele ama a sua vida e as bênçãos são transbordantes, recalcadas sem medida e sob medida sobre a sua vida. Que o anjo da multiplicação multiplique as suas bênçãos. Aquilo que era para dar errado já deu certo. Jesus ama você. E a oração do dia. Deus te abençoe.